Pega, Pedrão. Faz tempo que tem. Agora, hoje vai ter o homem de Deus aqui. Hoje vai ter um pregador. Meu amado, Deus abençoe você. Amém. Boa noite. É um privilégio estar aqui com os irmãos. Está frio, mas graças a Deus estamos aqui reunidos e o nosso coração está aquecido pelo Senhor Jesus. Bom, eu me chamo Pedro, eu sou da Primeira Igreja Batista Bíblica em Cidade Ademar. Eu sou do seminário do IBM, Instituto Batista Missionário, sou aluno do 4º ano e para mim é um privilégio estar aqui com os irmãos. Agradeço imensamente a confiança e o carinho do pastor Valfrido, a quem eu tenho um grande carinho. Muito obrigado. E neste momento, vamos à palavra de Deus. Eu convido que os irmãos fiquem de pé e abram suas Bíblias no Salmo de número 133, versículo 1. Salmo 133, 1. Amém ou misericórdia? Salmo 133, 1. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Esta é a palavra de Deus. Oremos. Pai Santo, Deus de amor, Deus de infinita bondade, obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigado, ó Pai, por estarmos aqui na Tua casa, podendo cultuar o Seu nome, Pai. Neste momento eu venho te pedir que o Senhor me use, ó Pai, como boca Tua, para falar a mensagem que o Senhor quer que nós escutemos esta noite. Essa é a minha oração, no nome santo de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar? Meus irmãos, como é bom viver em comunhão. A comunhão, ela é um presente de Deus na vida do cristão. Isso é um fato. O ser humano tem a necessidade de se relacionar com outros. Nós somos seres relacionais. Então, todos nós precisamos de outras pessoas para que a gente consiga viver, né? Ninguém aqui consegue fazer nada sozinho. Eu, por exemplo, não sei fazer pão. Então, eu preciso do padeiro para que eu coma meu pão de manhã. Só nisso aí já demonstra que nós somos seres humanos relacionais. E como é bom ter um amigo, como é bom ter um pastor, como é bom ter um conselheiro, é maravilhoso se relacionar com pessoas, ter pessoas próximas a nós. E quando nós estamos falando de comunhão, nós não estamos falando só de estarmos no mesmo ambiente, dividindo o mesmo banco. A comunhão, ela envolve partilhar lutas, partilhar vitórias, partilhar conquistas, tristezas, felicidades. A palavra comunhão, ela significa participação mútua, associação, compartilhamento, parceria, e ela não depende de quantidade, porque podem ser 2, mas ela envolve propósito, ela envolve fé, ela envolve vida, unidade e espírito. Isso é comunhão. E a Bíblia, ela está recheada de exemplos de comunhão, de pessoas que viveram ali por períodos, por fases juntas, que tiveram comunhão. Quem aqui não se lembra da história de Davi e Jonatas? A gente vê nessa história uma comunhão marcada por lealdade, por apoio mútuo, mesmo em tempos difíceis. A gente vê que Davi ele viveu tempos de guerra, Davi ele fugia e Jonatas estava sempre ali com ele, apoiando o seu amigo, estava sendo leal ao seu amigo, Ruth e Noemi. Que história bonita da Bíblia. Uma relação profunda de fidelidade, de cuidado, de parceria mesmo. A gente vê que era uma história muito bonita. Paulo e Barnabé. Uma colaboração mais ministerial, né? Os dois andando juntos, os dois aprendendo juntos, um fortalece o outro nos seus momentos de prisão, nos seus momentos de fraqueza. Elias e Eliseu. A gente vê ali um passado de legado, né? Passando o bastão ali, um ensinamento, né? E a gente vê essa transição espiritual. E claro, falando em comunhão, não poderíamos deixar de falar de Jesus Cristo e os discípulos. A gente vê que Jesus ele tinha os seus discípulos como amigos, como pessoas próximas. Jesus ele compartilhava coisas do reino de Deus. Jesus ele compartilhava segredos do reino de Deus. E ele foi o maior exemplo de comunhão. Afinal, Jesus ele deu a sua vida por todos nós. E é maravilhoso viver em comunhão. Nos momentos de felicidade, de alegria, de festa, é muito bom compartilhar. Alguém se formou, a gente se alegra. Recentemente tiveram 2 casamentos aqui, pelo que eu acompanhei nas redes sociais. E a igreja se alegra com isso. 2 jovens se casando, 4 jovens, no caso. 2 casais de jovens tomando decisão ao lado do Senhor, caminhando no caminho correto. A igreja se alegra. A gente escuta os relatos dos irmãos falando que Deus livrou da doença,
que Deus está diminuindo aquilo que estava ali, que Deus está agindo na sua vida e nós celebramos. Alguém se forma, alguém consegue um emprego, alguém se cura, a mãe da nossa irmã, fazendo 99 anos, que bênção do Senhor. E quando nós compartilhamos as nossas alegrias, as alegrias elas se multiplicam. E a gente se alegra, e o povo de Deus se alegra junto, é maravilhoso viver isso. Mas na nossa vida, nem tudo é alegria. Vem os momentos de tristeza, vem a doença, vem o desemprego, vem a necessidade, vem o luto. Quando as dificuldades vêm, como é bom receber um abraço, como é bom receber uma palavra de apoio, como é bom se sentir amado, como é bom se sentir acolhido. E nesses momentos de tristeza, a comunhão, ela promove que nossa tristeza ela seja dividida. E a gente vai dividindo. Enquanto a alegria se multiplica, as tristezas a gente vai dividindo. E a gente divide. E os nossos irmãos oram uns pelos outros. A gente ora por quem falece, a gente ora pelos corações dos familiares de quem faleceu. A gente ora por aqueles que precisam de emprego. A gente ora pelos necessitados. E é maravilhoso viver em comunhão. Como é precioso viver em comunhão. A comunhão verdadeira, ela está no nosso coração. Ela vai além de um simples convívio social. É uma parceria espiritual, baseada no amor, em confiança, em unidade, em apoio mútuo. Eu te apoio, você me apoia, hoje eu celebro com você, amanhã você chora comigo, e é assim. Isso é viver em comunhão. E ao refletirmos sobre o valor da comunhão, nós devemos lembrar que a comunhão não está aqui apenas para o nosso próprio benefício. Eu vou à igreja porque eu sou abençoado. Eu vivo em comunhão porque Deus fala comigo e é muito bom. Não, muito pelo contrário. Na comunhão, nós também exercemos um papel de abençoar, nós exercemos um papel de apoiar, de consolar. Isso é comunhão, é uma troca. Eu dou, eu recebo. Isso é comunhão. Mas nós precisamos nos fazer duas perguntas nessa noite. Eu estou cultivando uma comunhão que agrada a Deus? Em segundo lugar, minhas relações com os meus irmãos, com os meus amigos, refletem o amor de Deus? Refletem quem Cristo é? Hoje nós vamos ver 3 características de uma comunhão que agrada a Deus. A primeira característica, a nossa comunhão, ela deve espelhar a Cristo. A comunhão cristã é uma expressão do amor de Deus. Jesus nos ensinou que o amor deve ser a base de tudo que nós fazemos. Se estamos aqui na casa de Deus, é por amar a Cristo. Não devemos vir aqui por qualquer outro motivo que não seja amar ao Senhor. O amor nosso por Deus. E isso deve se refletir em nossa relação com os nossos irmãos. Eu não estou aqui na minha casa propriamente dita, eu não estou em Cidade Ademar. Mas como é precioso estar com os irmãos aqui esta noite, podendo cultuar ao mesmo Deus. É um só povo. Somos de casas diferentes, mas é um só povo. E isso é comunhão. Em Mateus 22:39, o Senhor fala: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso significa que em uma comunhão que reflete a Cristo, nós precisamos olhar para os outros com um olhar de misericórdia, com um olhar de amor incondicional. Eu não devo me importar com a classe social da outra pessoa, eu não devo me importar com que tênis a outra pessoa usa, que celular ela tem. Eu devo amar, porque Cristo me ama, e o amor de Cristo está em mim, e eu devo amar o próximo. Eu devo amar com o amor de Cristo o próximo. Assim como Cristo amou a nós, que somos imperfeitos, nós também devemos amar a vocês, a nós, a mim, que também sou tão imperfeito quanto. E a verdade é essa, que amar o outro, que viver em comunhão, às vezes exige paciência e compreensão. Não é fácil. Muitas vezes não é fácil. Mas a comunhão, ela é algo grandioso do Senhor, quando nós vivemos em comunhão. Muitas vezes é necessário perdoarmos o nosso irmão. Entendemos que comunhão exige muito perdão. Na palavra de Deus, em Efésios 4:32, a palavra de Deus fala: sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Não é raro que na convivência, no nosso dia a dia, algumas coisas aconteçam, alguns desentendimentos. Quem é que nunca se desentendeu com alguém? Quem é que nunca pisou no calo do irmão, às vezes é sem querer, e às vezes a gente se magoa. Mas quando nós vivemos a comunhão que agrada ao Senhor, nós perdoamos. Nós entendemos que o nosso irmão é tão pecador quanto nós, é tão humano, tão falho quanto nós. E como ele nos machucou, nós também podemos machucar os outros. E perdão é uma marca essencial da comunhão que agrada a Deus. Lealdade e compromisso são outras marcas também. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua própria vida pelo amor dos seus amigos. A lealdade revela o quanto estamos dispostos a caminhar junto nas dificuldades, quanto estamos dispostos a apoiar os outros. A comunhão cristã é uma aliança.
é uma aliança, baseada em compromisso e amor. A segunda característica que eu gostaria de falar essa noite é que a comunhão, ela deve abençoar o outro. A comunhão cristã, ela deve ser uma fonte de bênçãos, na verdade. E isso se reflete em atitudes, como nós estamos fazendo aqui hoje. É tão bonito ver o povo de Deus orando uns pelos outros. Um levanta a mão, agradece, o outro agradece a Deus pelo que Deus tem feito na vida daquela pessoa. Outro levanta a mão e chora, e alguém ora por aquela pessoa. E é maravilhoso. Em Tiago 5,16, a palavra de Deus fala: confessem os seus pecados uns para com os outros e orem uns pelos outros para serem curados, para serem sarados. A oração de um justo pode muito em seu efeito. E orar pelo nosso irmão demonstra um cuidado, demonstra um carinho. É uma forma poderosa, uma das formas mais poderosas de nós cuidarmos do nosso irmão. É de nós estarmos ali, orando. A nossa comunhão, ela deve ser um espaço de incentivo e encorajamento. Em Hebreus 3,13, a palavra de Deus fala que nós devemos exortar uns aos outros. Devemos nos exortar. Somos chamados a levantar o nosso irmão. Porque muitas vezes na nossa caminhada cristã, a gente às vezes cai. Às vezes a gente oscila na nossa fé. E a comunhão é exatamente por isso. Porque quando um cai, o outro levanta seu irmão. Mais ai do que estiver só. Pois caindo, quem o levantará? E essa é a importância da comunhão. Somos chamados a andarmos juntos. Há nos momentos de luta, no momento que nosso amigo, nosso irmão em Cristo está passando por uma luta, por uma batalha, eu falo: irmão, estou orando por você. Eu não julgar. Fala: não, vai lá, vai cair. Fala lá, aquele ali vai cair. Não, é orar. É eu dobrar meus joelhos e interceder. Senhor, cuida da Elaine, cuida do coração da Elaine. Senhor, cuida do coração do Davi. Pai, esteja com o irmão Enéas. Cuida dele. Eu não sei o que ele está passando, mas eu senti ele tão triste hoje na igreja. Eu senti ele meio... Cuida dele, o Senhor sabe. Senhor, cuida dele. Nós devemos nos apoiar constantemente. A palavra de Deus fala que nós devemos levar a carga uns dos outros. Tem dias que está difícil, que é difícil. Tem dias que só Deus sabe o quanto é dolorido. São lutas, e todos nós aqui estamos vivendo lutas. Claro que são lutas em fases diferentes. Tem gente aqui que vai se formar em breve. Tem outros que estão começando suas faculdades. Tem outros que já estão casados há anos, estão buscando um novo significado. Tem outros que são recém-casados, estão aprendendo a viver a dois. São desafios diferentes. Mas a grande verdade é que todos nós passamos por lutas, por batalhas. E quando nós fazemos isso juntos, é muito mais fácil, é muito melhor. Porque a comunhão é uma bênção de Deus. E quando nós andamos juntos, as cargas uns dos outros a gente carrega. E a gente vai se apoiando. E aquele casal mais velho aconselha o casal mais novo. E aquele que está terminando a faculdade aconselha aquele que está começando. E é assim que o povo de Deus vai indo. E é assim que o povo de Deus vai andando. Com o amor de Cristo, e um vai apoiando o outro. Um vai incentivando o outro. Um vai falando para o outro: está difícil para você? Então vem aqui que eu te ajudo. Dá um pouco dessa carga. E a gente carrega a carga do outro. Há momentos que é difícil mesmo. Mas essa ajuda não deve ser apenas de palavra. Ela deve ser na prática, no dia a dia. E como faz diferença, irmãos? A gente falar e a gente fazer. Uma coisa eu falo assim: Elaine, estou com você, viu? Precisar, estou com você aqui. Agora, como é diferente? Elaine, está precisando do quê, irmão? É disso que você precisa? Vamos lá, vou resolver, vou te ajudar. Está precisando de oração? Eu vou orar por você. Não devemos ajudar somente de palavra, de boca, prometendo: olha, minha irmã, a irmã fez aniversário, né? Oh, minha irmã, parabéns, viu? Como é que está aqui, sua irmã? É isso aí, eu posso te ajudar, minha irmã, vamos lá, vamos juntos. Essa é a comunhão que Deus quer que nós vivamos, essa é a comunhão que agrada a Deus. Uma comunhão que abençoa a vida do outro. Abençoa, que a gente cresce junto, que a gente anda junto, que a gente caminha junto. As dificuldades vêm e a gente resiste, porque melhor dois do que um. Porque, como eu falei, caindo um, o outro levanta seu companheiro. E, irmãos, não pense que nós não podemos cair. Não pense que nós não podemos passar por dificuldades. Hoje está tudo bem, mas amanhã pode tudo se virar. Nossa vida é assim, cheia de circunstâncias. Cheia de circunstâncias. Quem é que nunca passou por uma luta? E é assim, o luto vem de um dia para a noite, de uma hora para outra. Mas quando estamos juntos, é muito mais fácil caminhar. Eu me recordo quando eu perdi minha mãe. Foi um momento muito difícil, eu tinha 10 anos, mas eu me lembro de cada abraço que eu recebi. Eu me lembro. Eu me lembro dos irmãos preocupados: e o Pedro? Ele vai para o velório? Não, vamos lá para casa. Eu me lembro que a gente chegou depois de tudo, né, do velório do enterro, e a gente chegou ali meio desorientado, e meu irmão fez uma lasanha, né? E a gente chegou em cada família ali, depois do velório, e a gente comeu a lasanha, todo mundo comeu aquela lasanha, tentando dormir. No outro dia, irmão, e aí, a lasanha estava boa? Olha, eu pré-cozinhei a lasanha, viu? Vocês terminaram de assar, a gente comeu a lasanha crua. A gente estava tão passado, mas foi cuidado de Deus. Aquela irmã, ela fez aquela lasanha pensando nas famílias e nos abençoou. Porque assim, é um levando o fardo dos outros. É um ajudando os outros. E essa bênção
Vem através da comunhão. Vem através da comunhão. E uma terceira característica é que essa comunhão, ela deve acrescentar em nossas vidas. A comunhão cristã, ela não deve ser superficial, mas ela deve promover crescimento espiritual e pessoal. Em Provérbios 27, 17, peço que os irmãos abram suas Bíblias. Provérbios, capítulo 27, verso 17. Provérbios 27, 17. A palavra de Deus fala o seguinte: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. A verdadeira comunhão, ela nos ajuda a crescer em fé, em caráter e em sabedoria. E aqui esse é um ponto muito difícil, porque o crescimento, muitas vezes, dói. Não é fácil crescer. A grande verdade é essa. Não é fácil crescer profissionalmente. Vamos lá, quando nós trabalhamos numa empresa, e aí alguém vem oferecer uma promoção, por exemplo, isso vai exigir de nós o quê? Mais comprometimento, mais habilidades. Né? Geralmente é isso, a gente vai ter mais responsabilidade agora na empresa. Agora eu sou isso aqui. Eu era auxiliar, agora eu sou assistente. Então tem que, agora eu sou um analista, agora eu sou um gerente. Eu tenho mais responsabilidades. Eu preciso... E é isso, o crescimento, ele causa um desconforto muitas vezes. Mas o crescimento, ele é necessário. E dentro da comunhão, é necessário que muitas vezes alguém nos diga algo, alguém nos exorte, alguém nos aconselhe, alguém fale, vem cá, não é dessa forma. E, obviamente, isso deve ser feito com amor. Em Efésios 4,15, o Senhor fala, falando a verdade em amor, para que cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Esse crescimento acontece quando nós temos irmãos que nos confrontam, que não permitem que a gente viva andando por aí por caminhos errados. Então, a gente vê alguém fazendo algo errado, meu irmão, vem aqui. Vamos conversar, eu vi que o irmão fez isso, a palavra de Deus fala isso aqui. E com amor, nós devemos aconselhar, nós devemos exortar o nosso irmão. Isso é bíblico, eu não estou falando aqui, isso é a palavra de Deus que nos diz. Por mais que seja difícil, nós devemos exortar o nosso irmão em amor. E é fundamental que a comunhão nos desafie a viver dentro da vontade de Deus. Por mais que doa, por mais que machuque, por mais que não seja fácil, a gente ser confrontado, a gente tem que entender que é o amor de Cristo através das pessoas. Que é Deus falando, que é o Senhor falando aos nossos corações, para que nós alinhemos mesmo. Porque muitas vezes a gente perde um pouco o foco. E a comunhão, ela traz isso consigo. Tem o nosso pastor que nos aconselha, tem o nosso conselheiro que nos aconselha, tem os diáconos, que são homens de Deus que servem ao Senhor e que nos ajudam, muitas vezes, a caminhar dentro da vontade de Deus. A palavra de Deus também, em Provérbios 27, 6, fala que leais são as feridas feitas por quem ama. Mas os beijos do inimigo, eles são enganosos. E quando nós andamos com o povo de Deus, quando nós andamos com a igreja em comunhão, por mais que doa muitas vezes, a gente tem que entender que se é o Senhor falando, nós devemos aceitar e seguir aquilo que o Senhor fala, por mais que nos doa. Porque muitas vezes esse crescimento nos machuca. Deixar de fazer algo que nós gostamos, deixar de postar uma foto para que não escandalizemos nosso irmão, deixar de talvez sair, nós nem achamos aquilo errado, biblicamente às vezes a gente enxerga que não é um pecado aquilo. Mas a Bíblia fala que se alguém vai se escandalizar por aquilo que estamos fazendo, nós devemos evitar. E esse deve ser o nosso proceder, porque nós vivemos em comunhão. Não vivemos sozinhos. O Senhor nos chamou para viver em comunhão. Um verdadeiro irmão não tem medo de nos dizer a verdade em amor, mesmo que isso doa. A comunhão acrescenta não somente na nossa vida espiritual, com os conselhos, com a exortação, mas ela também nos ajuda profissionalmente, nos ajuda como pessoas. No grupo da minha mocidade, por exemplo, todo dia lá fala vagas de emprego. O pessoal manda ali vagas de emprego, para que quem está procurando emprego consiga um emprego. Eu vejo as pessoas lá fazendo TI, né, ou fazendo qualquer outra profissão. Ou você faz TI também? Mano, estuda isso aqui, Isso aqui vai acrescentar no seu currículo, meu irmão. Isso aqui vai te ajudar, Isso aqui vai vir alto ano que vem. E é assim, e é o povo de Deus ajudando. Uma irmã faz um bolo aqui, vê a outra fazendo... minha irmã, se a irmã pôr um pouquinho de Dolly na massa do bolo, vai ficar muito melhor. A irmã vai e faz, começa a elogiar aquele bolo. É uma benção na vida do outro. E a gente cresce espiritualmente, a gente cresce pessoalmente, profissionalmente, porque é isso. É a comunhão, é o povo de Deus. Nós devemos lembrar que a igreja é o corpo de Cristo. E quando meu pé cresce, quando meu pé avança, é o corpo todo avançando. Quando meus olhos enxergam, é o corpo todo que vai naquela direção. E como é bom, meus irmãos, ver os nossos irmãos sendo abençoados por Deus, ver os nossos irmãos crescendo, ver nossos irmãos sendo abençoados, chorar com aqueles que choram, se alegrar com aqueles que estão alegres, como é precioso. Não existe nada mais precioso do que pertencer ao corpo de Cristo. É uma bênção que o Senhor nos deixou. E estar aqui nessa quarta-feira fria, para muitos pode parecer até loucura. Mas nós entendemos. Nós sabemos como é precioso estar aqui. Como nós necessitamos estar aqui. Porque a comunhão não é somente uma arma que nós temos ao nosso favor, mas é também uma necessidade que nós temos. Porque quando estamos com o povo de Deus, nós não pensamos em pecar, nós não pensamos em besteiras. Isso diminui muito. E é uma bênção que o Senhor nos deixou. Mas que muitas vezes nós menosprezamos. Aí hoje tem um jogo de futebol.
Eu não vou, não. Hoje está fazendo 12 graus, misericórdia. Eu vim para a igreja, nesse frio, nessa friaca, eu não vou. Mas como essas pessoas perdem? Como essas pessoas não prosperam em suas vidas, e eu nem digo materialmente, mas espiritualmente, como pessoas. Como é bom dividir, como é bom compartilhar, como é bom estar com os nossos irmãos. A gente se alegra, a gente chora, a gente louva ao Senhor, a gente cultua o nosso Deus. É precioso demais para a gente perder. E eu termino minha fala no texto que nós começamos. Salmo 133, 1. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E eu estou falando aqui de união, mas isso serve para os nossos relacionamentos, isso serve para as nossas amizades. As nossas amizades, elas devem espelhar a Cristo. Elas devem abençoar nosso irmão. Elas devem acrescentar na vida do nosso irmão. Nosso casamento, eu como esposa, eu devo fazer isso na vida do meu marido. Eu como marido tenho que fazer isso na vida da minha esposa. Eu tenho que levar Cristo para o meio do meu lar. E é assim. Nossos relacionamentos devem ser assim, porque nós somos diferentes. Nós somos diferentes. E Cristo deve ser levado para o meio dos nossos relacionamentos. Nós devemos nos posicionar. E no mundo de tanta frieza, no mundo de temperatura, mas no mundo de tanta frieza, a gente liga a televisão e a gente vê cada absurdo. São filhos que vão contra os pais, são pais que vão contra os filhos, são homens que não são fiéis às suas esposas, são esposas que não são fiéis aos seus maridos, são amigos que o outro vira as costas, começam a falar mal, começam a fofocar. Que Deus tenha misericórdia de nós e que isso não exista no nosso meio. Que possamos lutar contra a falsidade, que possamos lutar para viver uma comunhão que agrade a Deus. Tem as suas dificuldades? Tem. Carregar o fardo do outro é fácil? Não é. Não é meu fardo. Por que eu vou carregar? O fardo é Elônio, do Davi, do Enéas, do Valfrido. Por que eu vou carregar? Mas como é recompensador. Às vezes a gente vai para ajudar, a gente vai para abençoar e a gente sai abençoado. Muitas vezes, a maioria das vezes eu diria isso. A gente vai e fala assim, eu vou servir ao meu Senhor, eu vou abençoar hoje. E a gente volta e o Senhor fala tanto ao nosso coração. E a gente volta entendendo qual é o nosso lugar e qual é o lugar do nosso Senhor. E a comunhão faz a gente entender isso. Qual é o nosso lugar no reino e qual é o lugar do Senhor. Quem nós somos e quem Cristo é. Que Deus nos abençoe e que nós possamos viver em comunhão. Que não seja o frio, que não seja a chuva, que não seja a distância, que não sejam as tristezas, que não sejam as alegrias, que nada tire do nosso foco de servirmos ao Senhor e de vivermos a comunhão que Ele nos deu, que é uma bênção para a nossa vida. Meus irmãos, muito obrigado, que Deus abençoe a cada um de vocês, e essa foi a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Graças a Deus por essas palavras, né? Nós temos vivido aqui nesse local, nessa igreja, uma comunhão e nós temos uma experiência própria. Faz hoje, na semana que vem, na quarta-feira que vem, vai fazer 8 anos que nós enterramos a minha filha. Quando nós, à noite que eu fiquei sabendo, 00:30, que o meu genro veio falando que minha filha tinha falecido, e eu fiquei logo pensando na Marisete, porque, para quem conhece ela, com 3 palavras, que duas ela está chorando. Eu pensei logo nela, no desespero dela. Mas daqui a pouco começou a chegar os irmãos, as irmãs, lá em casa de madrugada, estava cheio de gente, e um abria a geladeira, se preocupando comigo, com ela, com a minha família, e tudo. Olha, teve hora lá que eu até esqueci que eu tinha perdido minha filha, porque a comunhão dos irmãos estava lá. Os irmãos estavam lá. Não sabiam o que fazer, né, para nos agradar naquele momento difícil. E eu fiquei, graças a Deus por vocês estar aqui, graças a Deus por vocês estão aqui. Aí tem pessoas que falam, eu vim aqui para confortar você, estamos saindo confortados. Não é eu, é Deus que faz isso conosco. Meu amado irmão, obrigado, viu? Que Deus te abençoe, que Deus possa te usar mais vezes para falar com o povo de Deus aí no seu ministério aí que virá pela frente, tá bom? Que Deus te use, Deus abençoe. Irmão, nós vamos nos pôr de pé, nós vamos cantar o hino de número 1. E depois estaremos aí. Rebeca, você vai passar os avisos? Conseguiu? Vai conseguir? Tá bom, vamos estar cantando o hino 1.
Amém? Os irmãos podem se assentar. Todo hino é uma história, né? E esse hino, a pessoa que escreveu esse hino estava bem próximo de Deus. Atenção a esse aviso, né? Escola Bíblica de Férias. Sexta, sábado e domingo. Sexta, dia 7, às 15 horas até às 4h30. Sábado, ao meio-dia, né? Aliás, sábado, dia 12, das 15 horas, né? Até às 18h30. E no domingo, dia 13, das 9 às 10h30. Traga seus